Mais uma aula importante aqui, um conhecimento que você tem que ter, que é sobre a radiciação à raiz. Como é que calcula uma raiz quadrada, uma raiz cúbica? E vou fazer algumas observações de falhas que a gente comete e não pode cometer essas falhas. Venha cá. Primeiro tem uma definição formal aqui do lado, não tenha medo. Tá dizendo assim, a raiz de índice n de um número A real vai ser um valor B, tal que B elevado a n é A. Nessa hora a pessoa, eu não entendi nada. Presta atenção. Quem é raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 tem que ser um número que é elevado à terceira. Olha lá, raiz cúbica, coloque aí por gentileza. Só para você entender, o que eu estou fazendo aqui em cima, de maneira formal, é nada mais, nada menos que a gente faz na simplicidade. Raiz cúbica de 8 tem que ser um número. Que número? Vamos lá. Quem é raiz? Ah, professor, já sei que é 2. Aí eu vou te perguntar, mas por que 2? Porque 2 elevado à terceira vale 8. É o que está escrito bem aqui. Quando você olha, é essa situação que pode assustar você, né? Que é a raiz de índice n. Por quê? Porque eu estou generalizando. Pode ser raiz cúbica, raiz quarta, mas eu tenho que achar um número que esse número aqui, por exemplo, 2, elevado ao índice, tem que dar um número 8. É importante você lembrar alguns nomes aqui. Esse 3 aqui é o nosso índice, que é o n é o índice. Esse 8 aqui que está aqui dentro, ele é o radicando. E esse cara todo bem aqui, esse cara todinho aqui, ele é o meu radical. Então, eu tenho radical, o conteúdo é o radicando, e esse número aqui é o índice da sua raiz. Então, vamos lá? Você já lembrou? Vem cá. Vamos fazer algumas perguntas. Raiz cúbica de 8, já sei. 2, por quê? Porque 2 elevado à terceira vai ser 8. Raiz quadrada de 16 vai ser quem? Vai ser 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar o meu 16. Primeiro erro para a gente tirar logo um vício. Não pode ser menos 4 a raiz quadrada de 16? Não. É aqui a gente chama até de raiz aritmética de 16. É apenas 4. Tá bom? Porque o seu pensamento tem sentido. Porque menos 4 elevado à segunda vai dar mais 16. Mas no caso, quando se perguntar a raiz quadrada de 25, você responde somente 5. Tá? É a raiz aritmética. Só é o valor positivo. Show? Então já sabe isso aí. Raiz quinta de 0. Ah, quem é? Eu não sei. Raiz quinta de 0. Qual é o número que é elevado à quinta potência vai dar 0? É o próprio 0. 0 é elevado à quinta. 0 vezes 0 vai dar 0 sempre aí. Tá bom? Então, raiz quarta, raiz cúbica de 0 é o próprio 0. Raiz cúbica de menos 8. Não tem, professor, ele é negativo. Ei, calma, calma. Não deixe o inimigo agir na sua vida. Raiz cúbica bem aqui, a minha raiz cúbica de menos 8, sabe quanto vai ser? Vai ser o menos 2. Mas pode, professor, raiz de um número negativo, eu escutei que não pode. Preste bem atenção aqui. Deixa eu apagar esse comentário aqui. Quando você falar em raiz de índice ímpar, quando aqui for ímpar, 3, 5, 7... o número de dentro pode ser positivo, negativo, a raiz vai ter. Ah, eu não concordo. Tudo bem, você tem todo o direito de não concordar. Raiz cúbica de menos 8. Por que tem que ser menos 2? Porque se você fizer menos 2 à terceira, ao cubo, menos 2 por menos 2, multiplicado por menos 2, menos com menos é mais, com menos vai dar menos. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E aí, tá vendo? Então, quando o índice for ímpar, tem sim a raiz, tá bom? Não tem quando ele é, já estou dando spoiler aqui, quando ele é par, já a gente vai chegar nisso aí. Raiz quinta de menos 1, raiz quinta, professor, não sei, calma. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, uma vez, a segunda, 5 vezes, vai dar o menos 1. Já sei, prof, esse cara bem aqui vai ser o menos 1. Isso mesmo. Vou fazer uma revisão aqui.
Raiz quinta de menos 1, quem vai ser? Vai ter que ser menos 1. Qual o motivo? Menos 1 elevado à quinta potência vai dar menos 1 como resultado. É aquela história, base negativa elevada ao expoente ímpar, o resultado é negativo, vai dar menos 1. Tá bom? Então não tem problema nenhum aqui no caso dessa raiz. Você pode perceber que apesar de ser teoricamente fácil, são coisas que a gente esquece. E o objetivo da aula é fazer esse apanhado, fazer essa revisão, né? Sarar essas feridas para que você comece a entender que a matemática não é difícil. Venha cá. Esse caso, que é o caso polêmico, raiz quadrada de menos 64. Você tem que saber, toda vez que esse cara aqui for par, fazer uma setinha, toda vez que esse cara aqui for par, o índice for um número par, e aqui dentro um número negativo não tem raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, quando de dentro for negativo, você diz para, não existe raízes reais. Essa resposta. Esse cara aqui não pertence aos reais. Você pode colocar assim, ó, não pertence ao conjunto de números reais, ou você escreve ao lado, não tem raízes reais. Mura, por quê? Eu não entendo por quê. Venha cá. Raiz quadrada de menos 64. Você pode chegar e dizer, Mura, eu acho que é 8. Mas espere lá. 8 elevado à segunda, 8 vezes 8 vai dar 64. Não deu. Porque tem que dar menos 64. Não bateu. Ah, Mura, tá bom. Tudo bem. Eu acho, então, que é menos 8. Vamos tentar. Menos 8 elevado à segunda. Base negativa elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Menos 8 vezes menos 8 é mais 64. Isso quer dizer que não deu em nenhum momento menos 64. Então, dentro do conjunto dos números reais, que é a minha aula, raiz quadrada, quando o índice é par, é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz de índice par, número negativo, não pertence aos reais. Não esqueça, tá? Isso aqui é algo muito importante. E esse outro caso bem aqui, menos raiz quadrada de 64. Cara, eu já sei, não pertence aos reais. Espera lá, tu está confundindo. Eu coloquei de propósito, porque as pessoas chegam bem aqui, elas confundem, né? Preste atenção, o menos está fora da raiz. Então, esse menos tem nada a ver com a raiz. Você vai repetir esse sinal de menos e vai calcular somente a raiz quadrada de 64. Quanto vale raiz 64? Muito bom, vale 8. E aí fica dessa maneira aqui, menos 8. Então, não confunda a nossa mensagem. Eu escolhi essa H aqui, que nós temos uma mania de chegar bem aqui e dizer pachaca, professor. Pachaca é cortar. Corta, professor. Corta esse aqui, corta aqui, com índice, acabou a questão. 14. Não pode. Ah, mas eu cortei. Com certeza você cortou em um momento que aqui era uma multiplicação, que aí você pode fazer essas simplificações. Mas aqui você não pode fazer isso quando é um sinal de mais ou sinal de menos aí. Como é que eu faço então para resolver? Só tem um jeito, queridos. Qual é o jeito? Resolver as potências. Raiz quadrada, aí você coloca 8 à segunda. 8 vezes 8 vai dar 64. 6 à segunda, 6 vezes 6, 36. E agora você vai fazer o quê? Você vai somar 64 mais 36. 64 mais 36 vai dar 100. E a raiz quadrada de 100 vale 10. Show? Então é assim que você tem que fazer. Quando tiver soma, você tem que ter esse cuidado para não errar. E esse outro caso aqui da minha aí, raiz quadrada de menos 5 elevado à segunda. Eu vou fazer até bem aqui, porque esse aqui merece um destaque. Preste atenção, deixa eu trocar aqui a cor. Vamos fazer aqui de azul. Quando aparecer uma raiz quadrada, menos 5 elevado à segunda,
Cuidado para não cometer uma gafe. Qual é a gafe que a gente quer cometer aqui? A gente quer cortar. Eu quero chegar bem aqui, quero pachacar aqui, pachaca, pachaca. Não faça isso. Por que não faça isso? Porque vai dar resultado menos 5 e aí você vai errar. Por quê? Porque a gente aprendeu, desde o ensino fundamental, que quando tiver uma potência, primeiro resolva a potência. Então, aqui, primeiro você vai resolver assim, menos 5 a segunda, base negativa, elevado a expoente par, vai dar positivo. Então, aqui, primeiro você resolve menos 5 elevado a segunda, tá bom? Que vai ser mais 25. E a raiz quadrada de 25 é nada mais, nada menos que o número 5. Então, cuidado com isso. Quando você tiver uma situação da base ser negativa, aparecer uma raiz, não corte. Não deixe o inimigo agir na sua vida. Tá bom? Ah, mas professor, eu poderia cortar? Eu posso te ajudar. Posso te ajudar. Se você quiser cortar, vou cortar aqui, pachaca, pachaca. Mas você tem que colocar um módulo aqui para corrigir. Então, tem gente que faz dessa maneira. A raiz quadrada de menos 5, eu quero eliminar? Tudo bem, elimina, mas coloca um módulo. Por quê? Porque o módulo de um número negativo é um número positivo. Então, essa observação vale, tá bom? Então, lembra, dentro de uma raiz quadrada de 16 não pode dar um valor negativo. Então, não poderia dar, por exemplo, aqui, menos 5. Então, cuidado com isso aqui. Muita gente cai nessas pegadinhas que eu coloquei aqui. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Fala, galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então, acesse a próxima videoaula e não esqueça. Compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.